Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, ainda na frequência do estudo bíblico de ontem, nós recomeçamos o nosso estudo nas terças-feiras. Eu queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 14. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Queria que você prestasse bastante atenção a esse texto, porque eu creio que o Senhor há de falar ao nosso coração de um modo especial. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós dizemos amém à oração feita pelo teu servo e rogamos ainda, Senhor, que o Senhor venha, o Senhor mesmo, como mestre por excelência, falar no nosso coração, ministrar essa palavra, nos ajudar a compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar a nós nessa noite. E tudo que tentar torcer essa palavra, tudo que tentar fazer com que essa palavra, no trajeto entre a minha boca e os ouvidos dos teus filhos, que o Senhor não permita que essa palavra seja mudada, que o sentido dessa palavra seja truncado, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos assim, agradecidos, porque sabemos que o Senhor é aquele que o Senhor mesmo vem nos ensinar de uma maneira viva e especial, em nome de Jesus. No estudo da terça-feira, das terças-feiras, nós estamos fazendo um pequeno estudo intermediário até que voltemos a partir de março, retomando os estudos na carta aos Romanos. E nós estamos fazendo um estudo
Esse estudo está sendo feito no sábado também, às 18 horas, com o diácono Tom. E conosco na terça-feira com um grupo de mulheres. E nós estamos estudando sobre a autoridade de Jesus, sobre a supremacia de Jesus, sobre a proeminência e preeminência de Jesus, sobre tudo e sobre todos. E ontem nós falamos a respeito da autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Jesus é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Não há uma só enfermidade que não saia debaixo da autoridade soberana de Jesus. Mas eu creio que essas curas todas, elas têm o propósito de glorificar o Senhor. Por que tantas pessoas não são curadas? Porque homens de Deus, como o apóstolo Paulo, como Timóteo, como tantos outros, naquela época não foram curados. Porque aqueles homens já estavam com a sua fé solidificada, eles não precisavam de nada que viesse acrescentar mais aquilo que eles já sabiam acerca do Cristo. E eles glorificavam o Senhor, mesmo no meio da enfermidade. E a maioria absoluta dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, eles foram martirizados. Essa maioria foi martirizada, E no meio do martírio, eles glorificaram ao Senhor. Nós vemos o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. Ele glorificou o Senhor na hora que ele estava sendo morto, apedrejado. Ele viu os céus abertos e ali ele contemplou a glória de Deus. Ele viu Jesus à espera dele. Então, as curas que nós vemos hoje, as curas que possivelmente acontecem, elas acontecem com um propósito, ou para testificar algo no coração de quem recebe a cura, ou então daqueles que estão à sua volta. Mas aqui nesse texto, tem algo nesse texto que é significativo, tem algo que me chama a atenção de uma maneira especial. O texto conta a história de um paralítico que estava naquele estado, aprisionado àquela enfermidade há 38 anos. Ele jazia com seu leito próximo ao tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, e ali ele estava para receber a sua cura, como tantos outros que eram coxos, eram surdos, eram cegos. E aquele homem estava ali, jazendo naquele leito, dependendo da benesse das pessoas, do favor delas de levá-lo até ali. Havia uma multidão imensa com toda sorte de enfermidades, esperando a mesma coisa. Todos queriam cura. E naquele dia específico, Jesus entra no pavilhão, e o texto começa dizendo que havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. E aquele dia era sábado. O pastor Malta já explicou sobre isso. Há o sábado da lei e há o sábado cerimonial, aquele sábado que era a véspera de todas as festas judaicas, era considerado um sábado, era um dia de descanso, era um dia solene, era um dia que precisava ser preservado por aqueles que tentavam seguir à risca a lei. E naquele dia específico, Jesus entra no pavilhão, e eu tenho a impressão que Jesus vai direto. Ele tinha um objetivo, e ele vai até onde estava aquele homem. Ele faz uma pergunta direta. E ele diz: queres ser curado? Isso me faz lembrar uma outra pergunta feita por Jesus, que foi ao cego Bartimeu, que ele disse: o que queres que eu te faça? Mas aqui a coisa foi muito mais específica do que a pergunta feita a Bartimeu, que esmolava à beira do caminho. Era cego, esmolava à beira do caminho. Mas a esse Jesus pergunta: queres ser curado? O homem não responde a pergunta objetivamente, ou pelo menos com a mesma objetividade que teve o cego Bartimeu, que na hora que Jesus fez a pergunta: o que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Mas esse homem aqui tem uma coisa estranha nele,
ele responde com uma queixa. Ele diz: não tinha quem o colocasse no tanque. E isso nos remete a situações quando nós tendemos a transferir para os outros a responsabilidade por não conseguirmos ser abençoados, curados ou libertos. Por não conseguirmos algumas coisas, o outro é sempre o culpado. E eu queria chamar sua atenção com relação a isso. Nós estamos recebendo uma série de mensagens da parte de Deus. Eu creio que o Senhor está preparando a igreja. O Senhor está preparando a igreja para subir. O Senhor está preparando a noiva. Nós todos estamos sendo tratados, convalescendo de uma doença chamada pecado. A igreja é hospital de pecadores, não museu de santos. Todos estamos sendo tratados. Mas mais uma vez, eu quero chamar a atenção para isso aqui. Não deixe sua mente devagar. Permita que o Espírito ministre essa palavra ao seu coração. E Jesus parece não se importar com a falta de objetividade da resposta daquele homem. Ele sabia qual a real situação ali e simplesmente dá uma ordem para a cura. Tudo acontece muito rápido. O texto diz que imediatamente depois que Jesus: olha, levanta, toma teu leite e vai para tua casa. Sem rodeios, sem nenhuma, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, sem nenhuma munganga. Jesus disse simplesmente: levanta, toma teu leite e bora para casa. Vai, sai daí. E ele saiu dali de pé, carregando o próprio leito. A história é muito conhecida e dá mais a uma série de mensagens e abordagens, interpretações, explicações diferentes. Mas eu gostaria de me ater hoje no versículo 14. Aqui encontramos a ideia central daquilo que nós queremos ministrar à igreja. Se não nos mantivermos libertos, estaremos sujeitos a toda sorte de ataques. Por isso nós somos exortados tantas vezes pelo Senhor, através da sua palavra, através de seus vários instrumentos, para orar e vigiar. Orai e vigiai. O nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então cuidado com o que fala, cuidado com aquilo que você diz, cuidado com as inclinações da sua carne. Todos nós temos áreas de vulnerabilidade. E seguindo esse raciocínio, tanto os velhos quanto os novos crentes, eles precisam permanecer vigilantes diante das astutas ciladas do maligno. Vigilância para nós é uma questão de sobrevivência. O próprio Jesus nos alerta sobre isso. As armadilhas à nossa volta, elas são tão sutis que custamos a acreditar que por trás dessas situações, dessas palavras, dessas posturas, tem o dedo maligno do nosso adversário. E vocês não têm ideia do quanto. Do contrário, o Senhor não se preocuparia tanto, o Senhor não exortaria tanto, dizendo as mesmas coisas. As Escrituras nos instruem que há duas situações em que somos atingidos pelo nosso adversário. Por permissão de Deus para nos provar, como no caso de Jó, ou por permissão nossa, quando lhe abrimos legalidade, oportunidade, através dos nossos próprios pecados específicos. Pecados que nós precisamos estar confessando diariamente diante de Deus. Nós costumamos trazer à presença de Deus confissões por atacado, quando nós pecamos no varejo. Pecado é pecado. Pecado tem nome, tem sobrenome. Maledicência, julgamento, muitas vezes uma rispidez sem necessidade. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. E fica patente que aquele homem pecou, por isso lhe sobreveio aquela paralisia. Mas apesar de nós sabermos que o pecado entrou no mundo por causa da queda, por causa
aliás, a enfermidade entrou no mundo por causa do pecado, da queda dos nossos primeiros pais. O texto não está dizendo, preste atenção, que toda enfermidade é o resultado de um pecado específico. Porém, pecados específicos podem gerar enfermidade e morte. Vocês entenderam? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. O Senhor, Ele veio, um dos propósitos da encarnação de Jesus foi desfazer as obras do diabo. E Ele também nos deu essa atribuição de desfazer essas obras. Em Lucas 10:19, Ele diz: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal, e nada absolutamente vos poderá causar dano. Então, se nós crermos nele, faremos as obras que Ele fez. Diz o próprio Senhor em João 14:12, faremos as obras que Ele fez e obras maiores faremos. O Senhor foi para junto do Pai e liberou o Espírito Santo sobre nós, nos encheu com o seu Espírito, para que nós fôssemos seus instrumentos vivos. A nossa libertação, no entanto, depende do nosso andar. Um andar em santidade, um andar em amor uns com os outros e um andar em dignidade. Eu não estou falando, preste atenção, de impecabilidade. Nós não somos impecáveis, nós pecamos, como costuma dizer o pastor Malta, em pensamentos, em palavras, em ações. Mas qual é a diferença nossa daqueles que estão lá fora que não conhecem Jesus? O Espírito Santo em nós. O Espírito que nos constrange, o Espírito que nos faz, nos quebranta o coração, nos faz fazer o caminho de volta. Arrependimento é mudança de mente. E nós fazemos aquele caminho de volta para a presença de Deus, constrangidos, nus, angustiados de espírito, até que nós somos purificados por Ele. Então é dessa situação que nós estamos falando. Muitas vezes nós dizemos, mas todos pecamos o tempo todo. Sim, mas se você peca o tempo todo e você não se arrepende, tem alguma coisa errada na sua conversão. Aquele que é de Deus, aquele que foi regenerado verdadeiramente pelo Espírito de Deus, ele peca e cai o semblante. Ele se sente mal. Ele fica desesperado com aquela situação. Há um pesar, há a tristeza segundo Deus, que é mencionada pelo apóstolo Paulo quando ele fala aos Coríntios. E a tristeza segundo Deus é esse arrependimento, que ele é gerador de vida, porque ele é gerador de mudanças. Então a gente vai continuar com esse raciocínio. O homem em questão certamente tropeçou em uma dessas formas de andar. Não sabemos qual foi, mas sabemos qual foi a consequência daquele tropeço: uma paralisia de 38 anos. Jesus diz duas coisas aqui nesse versículo 14. Aquele homem, ele faz uma proclamação e faz uma advertência, e que nos fazem parar para pensar. Primeiro ele faz uma grande proclamação. Ele diz: olha que já estás curado. Já estás curado. Jesus simplesmente proclama: já estás curado. Ele não ungiu com óleo, ele não passou toalha molhada com suor, ele não mandou beber água fluidificada, ele apenas deu uma ordem e a cura se efetuou. Aquele homem havia passado 38 anos de sua vida, nós não sabemos que idade aquele homem tinha, aprisionado por causa de uma enfermidade. Sua vida estivera estagnada. Ele vivia de forma vegetativa e dependente. Porque o texto é muito claro, ele estava jazendo no leito. Quantos em nosso meio
tem vivido assim, embora não tenham uma paralisia visível, mas são paralíticos moral, espiritual e emocionalmente. Talvez o dia da sua cura seja hoje. Eu não sei quanto tempo você tem permanecido nesse leito emocional ou espiritual. Eu não sei quanto tempo você tem estado paralisado, paralisada, estagnado na vida. E o Senhor veio para que nós tenhamos vida, e nós tenhamos vida em abundância. E muitas vezes aprisionados a pecados que nos tornam estagnados, vivemos uma vida de salvos, mas miseravelmente infelizes. Um dia aquele homem teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele viu Jesus face a face. Aquele encontro mudou radicalmente a vida daquele homem. E aquilo tão desejado aconteceu. Não porque ele entrou no tanque chamado Betesda, mas porque ele teve um encontro com a própria misericórdia encarnada, que é o Cristo vivo. E é interessante, eu queria chamar a atenção de vocês reparem nas suas Bíblias, que o versículo 4 do texto, ele está entre colchetes, ou acho que é colchete esse sinal aqui. E normalmente é dito, a gente aprende que o que está dentro desses colchetes não está nos melhores manuscritos. Então o Dr. Shedd, ele nos dá essa explicação. Então não está nos melhores manuscritos. Ou seja, Tertuliano, que era um historiador do passado, ele faz uma menção a essa lenda judaica, que nesse tanque havia um anjo que aqui e acolá ele revolvia a água, e aqueles doentes todos ficavam aguardando a oportunidade que a água se revolvesse para que algum deles entrasse e conseguisse ser curado. Mas esse homem não conseguiu sua cura dessa forma. Ele esteve face a face com Jesus, com o Senhor de toda a misericórdia, com a misericórdia encarnada. Naqueles pavilhões haviam muitos enfermos, mas a Bíblia só relata a cura de um apenas. E talvez hoje, se você permitir, o Senhor vai trazer aquela cura daquela área específica que você precisa ser tratado, você precisa ser tratada. Amém. A segunda coisa que acontece é uma advertência na parte B do versículo. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A segunda coisa dita ao paralítico é essa advertência séria. Vale para ele e vale para nós. E aqui nós descobrimos que aquela enfermidade específica era resultado de um pecado específico cometido por aquele homem. Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O pecado concede ao adversário legalidade para agir contra nós em qualquer área da nossa vida, e essa legalidade é dada por nós. O adversário, ele não tem poder nem criativo, nem criador. Ele é um oportunista e vive numa ciranda contínua ao redor de nós, esperando uma oportunidade para nos tragar. Cabe a nós vigiarmos e orarmos. E ele age contra nós em qualquer área da nossa vida: saúde física, emocional, bens e finanças, relacionamentos específicos, especialmente os familiares, pais, filhos, marido, esposas, irmãos. E era isso que eu queria chamar a sua atenção. Eu não vou discorrer aqui uma lista de pecados específicos. Como diz o apóstolo Paulo,
cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E cada um examine-se a si mesmo. E eu tenho insistido demais com isso aqui. Será? Às vezes eu fico pensando, ontem eu até mencionei isso no estudo bíblico. Às vezes eu fico debruçada num texto bíblico e tenho umas viagens. Tem umas viagens, sim. E nesse texto específico eu digo: Jesus, que pecado era esse desse homem? O que foi que esse homem fez? E eu não sei qual foi o pecado, mas tem umas pistas aqui. Quando nós olhamos, Jesus faz a pergunta: querem ser curados? Ele não é objetivo, ele não diz o problema, o que era que ele queria, e faz a queixa: não tem ninguém que me bote no tanque. Toda vez que chega a oportunidade, vai outro e passa na minha frente. Ele já fez o fuxico, ele já fez a queixa. E a gente andando um pouquinho mais, Jesus fez aquela cura, ausentou-se do lugar e desapareceu da vista daquele homem. E logo chegaram os religiosos e queriam saber quem foi que mandou ele carregar o leito naquele dia. Aquele dia era sábado, não era lícito carregar o leito. Ele disse: o mesmo que me curou me disse: toma teu leito e vai para a tua casa. E quando a gente anda um pouquinho mais, nós vemos que Jesus encontra esse homem já no templo, faz a advertência. Aí o homem retirou-se, disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas quando eu olho para esse texto, eu não vejo em nenhum momento uma alegria, uma efusividade, um regozijo pela cura. Não. Tinha alguma coisa no falar demais daquele homem, no falar maledicente, no falar que se excede. E eu queria falar com você nessa noite. Muitas vezes é aquela palavra dura, é aquela palavra de julgamento, é aquela palavra que vem com cheiro de podre. O apóstolo Paulo diz que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E muitas vezes nós tendemos a achar que palavra torpe são palavrões. Palavrões são chamados na Bíblia de chocarrices. Palavra torpe, o Dr. Shelley diz que é tudo aquilo que sai com cheiro de podre da nossa boca. É aquilo que não vem para edificar, é aquilo que não vem para alegrar, é aquilo que não vem para trazer mudanças, é aquilo que vem para depreciar. E especificamente eu queria falar com você que chegou aqui nessa noite. Vigia sua boca em nome de Jesus. Palavras ditas e pancadas dadas não se pode tirar. E muitas vezes as nossas palavras têm entristecido os corações dos nossos amados, a partir de dentro das nossas casas, no meio das nossas famílias. E eu queria chamar sua atenção para isso em nome de Jesus. Que você se deixe ministrar pelo Espírito de Deus para que essa paralisia que se instalou na sua casa, na sua vida, ela tenha fim hoje, em nome de Jesus. O Senhor quer trazer mudanças. O Senhor quer trazer alegria ao seu coração, em nome de Jesus. Permita isso. Talvez aquele homem, ele tivesse aquela natureza do escorpião. Conta-se a história que um sapo queria atravessar um riacho. Aliás, um escorpião queria atravessar um riacho e um sapo se prontificou para levá-lo nas costas. E disse mais a ele: olha, será que você não vai me picar? Ele disse: não, você está me levando, se eu lhe picar você vai morrer e eu vou morrer junto com você, porque eu não sei nadar. E ali no meio daquele rio tão caudaloso, aquele escorpião, ele se segurando para não picar o sapo, mas não tem jeito.
ele deu aquela picada infeliz no pobre do sapo, mata o sapo, morre o sapo e morre ele. Mas antes de morrer, o sapo reclamou e ele disse: desculpa, é a minha natureza. Às vezes é isso. Mas Deus, Ele quer tratar com a nossa natureza caída, a nossa natureza que não quer consertos, mas o Senhor, Ele veio para consertar e para mudar a nossa história. Que nós possamos hoje fazer uma grande varredura no nosso coração e pedir que o Senhor, não somos separados por Deus para ser o fiscal da vida do outro, para dar opiniões sobre a vida do outro. Não interessa a vida do outro. Se preocupe com a sua vida. Se você se preocupar com a sua vida, você já está fazendo grande coisa, eu tenho certeza. O que é que nos ensina o texto? Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que há duas maneiras através das quais o inimigo investe contra nós: por permissão de Deus para nos provar, ou com permissão nossa através dos nossos pecados. Segunda, precisamos buscar Jesus em arrependimento sincero de coração, confessar e abandonar o pecado para que sejamos libertos. Terceiro lugar, precisamos entender de uma vez por todas que vigilância para nós é uma questão de sobrevivência e o único meio de nos mantermos libertos. Quarto lugar, manter-se liberto é o grande desafio do crente, sempre. Quinto lugar, o simples vacilo de nossa parte pode nos levar a situações ainda piores. E por último, para terminar, eu gostaria de juntar as palavras de Jesus no versículo 6 e no versículo 14. Queres ser curado? Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar uns pelos outros.